A paz do Senhor, tudo bem com você? Certo dia, a pedido dos discípulos, o Senhor Jesus vai fazer a seguinte declaração. Ele vai dizer: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mas de qual geração Jesus estava falando? Afinal de contas, ele falava sobre o fim dos tempos, ele falava sobre os sinais da sua volta, falava a respeito do fim do mundo, respondendo uma pergunta dos discípulos. Então fica para nós hoje a pergunta: de qual geração Jesus estava falando? Seria da sua geração, da geração ali dos discípulos, ou de outra geração futura? Eu sou o pastor Herman e vou, na Bíblia, responder para você essa pergunta. Mas antes disso, não esqueça, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, deixe seu comentário, tudo isso me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então, vamos responder a pergunta. Quando Jesus respondeu esta pergunta aos discípulos, ele foi justamente interrogado acerca da sua volta e do fim do mundo. Vamos ver aqui nas Escrituras, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler, podemos ler aqui no versículo de número 1 em diante. Eu vou ler, veja só o que diz aqui a palavra do Senhor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua volta e do fim do mundo? Veja então que os discípulos vão fazer uma pergunta bem específica para Jesus: quais sinais haverão da tua volta e do fim do mundo? Jesus então vai começar a discorrer, ele vai começar a falar aqui nas Escrituras e justamente a dizer quais sinais, e não só quais sinais, mas como que aqueles que estivessem vivos para ver esses sinais, como eles deveriam proceder. Veja comigo, vamos fazer aqui uma breve leitura. Mateus capítulo 24, continuando a leitura a partir do versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverão fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Veja, Jesus diz então que este é o princípio das dores. Não é o fim ainda, é o princípio das dores. Então ele continua falando a respeito de outras coisas que vão acontecer neste tempo. Continue comigo a leitura. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa de meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja então, Jesus falando aqui de mais sinais, ele enfatiza também a necessidade daqueles que são da fé de perseverarem na fé, perseverarem firmes nele. E então ele vai começar a falar agora como que aqueles que estivessem vivos neste momento, na geração a qual ele falou,
deveriam proceder, deveriam agir. Veja comigo, vamos aqui em Mateus capítulo 24, versículo 15 agora. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, porquanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Veja que Jesus então, ele continua falando, ele fala da postura que eles deveriam ter, não crer que ele estava se manifestando ali novamente, não crer nos falsos profetas, falsos mestres, fugirem quando os sinais começassem a acontecer. E ele frisa aqui um sinal que é a chave para que possamos entender todas as coisas, que é a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Esse texto é um texto chave para entendermos qual a geração. Mas Jesus ele continua falando mais um pouco. Veja comigo, continue a leitura. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Veja que Jesus vai falar inclusive de questões importantes, como vai ser difícil para as grávidas, para as que amamentam naquele tempo, porque imagine ter que fugir grávida, ter que fugir amamentando, orar para não ser nem no inverno nem no sábado. No inverno, que seria muito difícil ir para as montanhas, fugir num período de muito frio, e no sábado, justamente por causa da guarda do sábado, que ali os judeus tinham um limite o qual eles podiam caminhar, cerca ali de 2 quilômetros eles poderiam caminhar, e assim não conseguiriam fugir. Ele fala então que, fechando todo esse período de tribulação, igual nunca houve antes, viria então ele. O sinal seria visto no céu, assim como se mostra, veja que não era nada oculto, como se mostra um relâmpago desde o oriente até o ocidente, até porque o sol, a lua, no final ali deste período, não darão mais a sua luz. Imagine, na escuridão total, no breu total, um relâmpago pode ser visto de muito longe. Assim será a vinda de Cristo e as coisas ali que antecedem o fim. E Jesus então vai contar uma pequena parábola que vai nos mostrar justamente quando tudo isso acontecerá. Veja comigo, continue a leitura. Ele diz assim, versículo 32: Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que na geração onde todos aqueles sinais acontecessem, esta seria a geração da sua volta. Essa seria a geração de grande tribulação, aonde após esse momento de grande tribulação, momento esse abreviado por causa dos escolhidos, então ele viria no céu com som de trombeta, rijo, clamor de trombeta, de forma que todo olho o verá. E talvez você me diga, pastor, mas esses sinais já estão se manifestando no nosso meio. Nós já podemos ver guerras, rumores de guerras, pestes, perseguição aos cristãos. Todos esses sinais já podem ser vistos por nós. O que está faltando então? Falta justamente um sinal muito importante, que é justamente o sinal de Daniel. Vamos ver comigo? Livro do profeta Daniel, veja aí comigo, capítulo de número 12, Daniel, capítulo 12, versículo 10 em diante. Veja só, ele diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas o sábio ou os sábios entenderão. Lembra o que ele diz? Aquele que for sábio entenderá. Versículo de número 11, né? Jesus diz, aquele que lê entenda. Versículo 11, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Pastor, que desolação é essa? Que abominação é essa? Que quantidade de dias é esse? Um dia eu faço um vídeo mais específico, trazendo mais detalhes. Mas o que você precisa entender é que quando o anticristo for levantado, no período da tribulação, no meio da tribulação acontecerá isso. No início, um acordo de paz será firmado, no meio da tribulação, todo aquele acordo de paz será quebrado, e no templo do Senhor, que terá sido reconstruído, será colocado ali a abominação, a besta será adorada no templo do Senhor. E essa quantidade de dias é justamente porque são 7 anos, mas é um tempo e outro tempo e a metade de um tempo. São 3 anos e meio de falsa paz, depois 3 anos e meio de grande aflição. Então, justamente quando o anticristo se levantar, nós podemos saber que esta é a geração. E a prova maior é o templo reconstruído e a abominação, a besta, o anticristo, o falso profeta, sendo adorado dentro do templo de Deus. Esta é a grande marca e esta é a geração. Não a geração que Jesus viveu, talvez não a nossa geração, mas a geração aonde todos esses sinais se manifestarem. Amém? Espero ter ajudado você a entender um pouco mais esse assunto. Não esqueça, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, isso me ajuda muito a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Curta também este vídeo, compartilhe e, se puder, torne-se também membro. Me ajude a manter este programa, me ajude a manter este canal no ar, levando a cada dia a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Um forte abraço, a paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!